Fala meu povo, sou Gabriel Alencar, escritor ao acaso. Resolvi aqui tentar alimentar um pouco mais esse canal com algumas informações interessantes sobre a literatura e essas coisas aí que eu falo de vez em quando. Hoje eu queria contar pra vocês um pouco mais deste livrinho aqui, Personagens Não Bíblicos de Suas Histórias. Espera que eu não sei. Agora, Personagens Não Bíblicos de Suas Histórias. Essa aqui foi minha primeira obra, publicada pela editora Cultor de Livros em 2019, e eu quero contar um pouquinho como é que foi o processo para fazer isso acontecer, para fazer isso dar certo. Eu já expliquei isso no meu primeiro vídeo, a jornada do livro, eu não vou repetir tudo que está lá, eu só vou entrar em alguns detalhes mais específicos e dar algumas, mostrar um pouco mais fisicamente o que foi que eu fiz, sabe? Pra vocês terem uma noção de como isso aqui saiu da ideia para chegar na realidade. Então vamos embora. Bom, como eu falei pra vocês, a primeira etapa da escrita do livro é a pesquisa. Personagens não bíblicos de suas histórias são uma série de contos que acontecem na época do Novo Testamento Bíblico. Eu falo do cotidiano dessas pessoas. Para eu conseguir escrever sobre isso e ter alguma segurança do que eu estou fazendo, eu precisei entender como era o mundo naquela época, como é que as pessoas viviam, qual era a história da vida privada delas, entendeu? Assim, a pessoa, um romano, acordava e fazia o quê? Tomar café? Tinha café? Era o quê? Era pão que ele comia? Tomava banho? Não tomava? Entendeu? Eu precisava entender um pouco melhor como é que funcionavam as coisas. Então, o primeiro livro que eu usei foi esse aqui, O Mundo do Novo Testamento. Esse livro aqui foi a essência, assim, eu digo que 70% de tudo que eu aprendi, ou em 90% de tudo que eu aprendi, veio daqui. Eu sou muito devedor do trabalho de J.I. Packer, que é o autor desse livro. Caramba, olha, o que esse cara ensinou aqui, nossa, eu aprendi demais. Ele conta a história do mundo daquela época, mas também como se organizavam politicamente, como as pessoas viviam. E olha só, eu me livrinho de nada. Nossa, e é tão precioso, sabe? Você aprende tanta coisa com ele. O Mundo do Novo Testamento, com certeza, eu sou grande devedor dessa obra. O outro que eu usei, que também é muito importante, é esse aqui, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, de Kenneth Bailey. É isso mesmo, Kenneth Bailey. Essa obra aqui é fantástica. Ela não é tão didática quanto o Mundo do Novo Testamento, porque isso daqui tem um caráter até um pouco mais teológico da coisa. Embora tenha muitos aspectos culturais, ele pega, por exemplo, as parábolas de Jesus. Então ele explica elas no contexto daquela época. Na verdade, ele está explicando a parábola. Só que enquanto ele explica, ele acaba ensinando tudo o que acontecia naquela época, as coisas que tem ao redor e tal. Então isso é fantástico, fantástico mesmo. O livro é um pouquinho maior que o outro e ele é muito, mas muito bom. Nossa, isso aqui, tipo assim, todo mundo tinha que ler isso aqui. É o que eu cheguei a dar algumas aulas sobre usando esse livro aqui. E é impressionante, quanto mais a gente conhece sobre o contexto da Bíblia, sobre o que está acontecendo ao redor ali, mais o texto bíblico brilha com intensidade. É impressionante, gente. Outro que eu usei, na verdade, isso aqui são vários pequenos que eu usei para ter acrescentar um detalhe ou outro que eu estava precisando. Esse daqui, ó, Bandidos, Profetas e Messias, movimentos populares no tempo de Jesus. Esse livro, na verdade, é super acadêmico. Ele vai pegar alguns movimentos sociais que aconteciam naquela época e abordar um pouquinho sobre eles, focando especialmente, por exemplo, nos Zelotes, que era um grupo tipo de radicais fundamentalistas daquela época, que queriam derrubar o Império Romano à força. Eu usei ele pouco. Horsley, ele é bem interessante, sabe? Mas eu não usei ele tanto porque ele não está querendo tanto ensinar o contexto daquela época, senão abordar academicamente alguns grupos. Outro que eu usei foi essa duplinha aqui. Na verdade, eu usei mais esse aqui, Jesus, o Contador de Histórias do Oriente Médio. É um livrinho super legal de ter, ele é todo cheio de figuras, sabe, com aquela região, então ajuda a gente a visualizar bem. Ele sinceramente não me ensinou nada que o Mundo do Novo Testamento não tivesse ensinado, mas ajudou a ter alguns insights. Como ele tinha um irmão gêmeo, eu acabei comprando também, que esse aqui é a Bíblia e a Terra. Na verdade, ele colaborou tão diretamente para a pesquisa de personagens não bíblicos, mas foi muito bom também ter ele em mãos. Os dois são da editora CPAD, nem comentei, né? Esse aqui, Jesus pela Ótica do Oriente Médio, da editora Vida Nova, e O Mundo do Novo Testamento também da editora Vida Nova. Também sou devedor dessa editora, pelo visto. E por fim, esse aqui até que eu usei bastante, Pequeno Atlas Bíblico. Eu usei bastante isso daqui para determinar, por exemplo, eu escrevi uma história sobre... acho que esse aqui eu usei mais no meu segundo livro também. Uma história, por exemplo, sobre as viagens de Jesus. Eu queria saber mais ou menos onde ele estava.
E aí ele mostra que não, saiu daqui, veio pra cá, foi pra lá e tal, e ele tem organizado isso cronologicamente, cita algumas passagens na Bíblia pra gente se localizar. Tem naturalmente os mapas, né, daquela região, tem tudo, o imperador e tal. Então isso aqui foi muito importante pra eu ter conhecimento, né, do que eu ia escrever pra não ficar um negócio tão solto, um negócio meio aleatório. Então é isso aí, essa foi a etapa da pesquisa. Eu tava aprendendo, me informando, tentando criar um contexto em que eu pudesse me organizar dentro e escrever com tranquilidade. Essa foi a primeira etapa. Bom, como eu falei antes, depois que a gente pesquisa, a gente cria metas para escrever. Eu escrevia um conto a cada 3 dias, era essa a minha meta. E ao final, lá de 30 dias mais ou menos, de 60 dias mesmo, eu já tinha meus 20 contos escritos. Que foi mais ou menos janeiro e fevereiro, eu escrevi tudo, tava com tudo pronto. E aí vem a primeira etapa, logo depois que você termina de escrever, que é a primeira revisão. Stephen King, na sua obra sobre a escrita, ensina que a primeira revisão ela é a portas fechadas. Isso significa que quem faz a revisão é você mesmo. Eu tive que imprimir tudo que eu escrevi aqui e ler tudo que eu tinha escrito. E, naturalmente, eu encontrei muitas coisas. Olha só essa página, por exemplo. Tá vendo? Tudo isso que está riscado foram erros que eu encontrei. Eu fui lá, risquei e tal, né? Depois eu vou corrigir no Word. Isso aconteceu em vários momentos. Nossa, em vários momentos. Isso aqui dá para ter uma boa noção também. Teve um conto que eu escrevi que era assim, não, personagem X fala com personagem Y, depois personagem Z responde. Porque na minha cabeça o que eu ia fazer? Eu ia só deixar ali e depois eu colocava um nome, porque o nome não me era tão importante naquele momento. Só que aí depois, em vez de eu colocar logo o nome, aí eu me confundi. De repente o X já era o Y que estava falando com o Z, aí tinha um outro personagem que não tinha nada a ver, uma bagunça, eu tive que... Nossa, se souberam o trabalho que deu para refazer esse conto, meu Deus do céu. Então, por que é tão importante fazer essa primeira revisão? Por causa disso aqui. Porque vão ter erros óbvios, que você mesmo corrigir. Você não precisa de um revisor para fazer isso. Você tem que ser um bom revisor também. Então aqui vocês veem que tem muitos erros. Nossa, foram páginas e páginas de revisão. Essa foi a primeira revisão que eu fiz, claro. Depois teve a revisão profissional, que a própria editora arcou com esse custo. E foi assim então que eu peguei o meu primeiro manuscrito de personagens não bíblicos, suas histórias, que eu tenho guardado até hoje, inclusive. Com isso pronto, aí sim eu já mandei então para leitura beta, né? Os meus leitores foram lá, comentaram. Eu acho que na verdade teve um leitor que mencionou uma coisa em um conto que eu fiquei assim, rapaz, acho que ele tem razão. E eu troquei um bocadinho de coisa, acho que eu mudei uma página inteira de um conto por causa do comentário que ele fez. Então isso é muito importante. Bom, eu não vou falar as etapas da publicação aqui, porque eu já comentei isso no outro vídeo, e esse aqui é só para dar um gostinho de como é que foi criar personagens não bíblicos em suas histórias. O trabalho que eu tive também bastante depois foi, na verdade, com a ilustradora, pra gente decidir como é que a gente vai fazer a ilustração de capa de cada um dos contos, entendeu? O que a gente quer colocar. Porque tinha contos, por exemplo, que eu não podia dar spoiler. A imagem não podia ser um spoiler, então até isso a gente teve que pensar, teve que decidir com cuidado, com calma. A capa foi uma novela também. Olha, é o seguinte, eu já escrevo, já toco, já canto, já componho, acabou o meu limite de artes. Eu só consigo fazer, isso é tudo que eu tenho. Então quando chegou e disseram que era para eu escolher a capa, nossa, a luta que foi para chegar. Mas até que ficou perfeita, porque se é uma pessoa simples vendo uma cena muito importante acontecendo lá fora e ela tá na casa dela, sabe? Coisa do cotidiano. Então eu achei que serviu perfeitamente, a imagem casou. Nossa, foi ideal com a premissa do livro. Então é isso. Esse aqui é Personagens Não Bíblicos, Suas Histórias, e isso foi um pouco de como é que eu escrevi, como é que eu comecei, como é que eu trabalhei para fazer isso acontecer. Se você quiser adquirir o livro, você pode entrar no site da editora Cultor de Livros ou falar diretamente comigo. Fala aí, manda um WhatsApp, um Instagram, um oi aí, sinal de fumaça. O que você falar, eu vou atrás para vender meu livro para você, não se preocupe. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais. Depois eu vou fazer um vídeo sobre É a Vida, meu segundo livrinho, que teve um processo bem parecido, mas na verdade foi bem mais prático que Personagem Não Bíblico, porque eu já tinha o caminho das pedras, né? Quero ver se eu reativo um pouco esse canal, crio algumas coisas, talvez vou fazer umas resenhas um pouco mais elaboradas. Eu costumo fazer resenhas no Instagram, @escritor ao acaso.
Mas vamos ver se de repente não rola eu postar por aqui também umas coisas mais elaboradas e tal. Mostro minha estante pra vocês, eu adoro essa bagunça, vocês não têm noção. Pois é, então muito obrigado, gente, valeu quem acompanha até aí e até a próxima!